E se a gente pudesse ter acesso a séculos e séculos de sabedoria, tudo num lugar só? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando numa coleção fascinante chamada Um Tesouro de Citações Judaicas. Pensa só, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. A gente está, na verdade, abrindo um diálogo que atravessa milênios, sabe? Conectando as ideias de pensadores, profetas, poetas. É uma chance única de beber de uma fonte gigantesca de insights sobre os grandes desafios que a gente enfrenta na vida. Então, vamos lá. É importante entender que isso aqui não é só uma lista de frases bonitas, não. É muito mais. É uma conversa que está rolando há séculos. Uma troca de ideias que foi evoluindo e que, olha só, ainda hoje ajuda a gente a entender melhor os nossos próprios desafios. E olha que genial essa citação do Isaac Satanov, um pensador lá do século XVIII. Ela captura perfeitamente o espírito da nossa exploração. A ideia é justamente essa: descobrir algumas dessas joias de sabedoria e ver como elas podem, de verdade, nos lapidar e nos enriquecer. Ok, então nosso ponto de partida é o mundo interior. A gente vai começar olhando para dentro, para ver como toda essa sabedoria antiga pode ser um guia para o desenvolvimento do nosso caráter, do nosso intelecto. E a grande questão aqui é essa: como é que se cultiva um mundo interior rico? As respostas que a gente encontra nessa coleção são quase como um mapa, sabe? Um guia para o crescimento pessoal, para o autoaperfeiçoamento. Nossa, que jeito incrível de começar, né? Esse conselho que vem de um estudioso lá do século XII. Lembra, gente, que o conhecimento não precisa ser uma obrigação. Pelo contrário, é um lugar de prazer, um paraíso a ser explorado. É daqui que parte a construção de um eu mais completo, mais rico. Olha que interessante isso aqui. Essa ideia redefine completamente um conceito tão grande como o destino. Deixa de ser aquela coisa que, sei lá, tá escrita nas estrelas, imposta pra gente, e passa a ser algo que nós construímos, ativamente, com as nossas escolhas, com a formação do nosso caráter. O ponto central é esse: quem a gente é, no fundo, determina para onde a gente vai. E para fechar essa parte sobre o eu, tem essa verdade que nos coloca no nosso lugar, né? Do poeta medieval Al-Harizi, a ideia de que ninguém enxerga a própria falha. Isso é um lembrete. Por mais que a gente busque sabedoria, ter consciência de si mesmo é um desafio que nunca para. É uma jornada que, na verdade, não tem fim. Beleza, agora a gente sai um pouco desse mundo interior e começa a olhar para fora, para a comunidade. Como é que essas ideias todas moldam o nosso jeito de pensar sobre sociedade, sobre justiça, sobre como a gente vive em conjunto? Isso aqui é fascinante, porque mostra que essa tradição não tem uma voz só, um pensamento único. Pelo contrário, é um debate vivo. De um lado, textos super antigos que valorizam a paciência. E do outro, um pensador mais moderno do século XIX dizendo que é a impaciência que liberta as pessoas. E aí, qual dos dois caminhos leva à mudança? A conversa, como se vê, continua aberta. E aqui a gente tem 3 pilares para uma sociedade justa, e o mais legal é que eles vêm de épocas totalmente diferentes. A gente vai de um rabino medieval, passa por um ensaísta do século XIX e chega no fundador do sionismo moderno. Mas a mensagem que atravessa os séculos é a mesma e é muito clara: responsabilidade coletiva, liberdade para todo mundo e valorização do trabalho. São ideias que simplesmente não envelhecem. Ok, agora o papo fica ainda mais profundo. A gente vai para as maiores questões de todas. Vamos mergulhar na busca por fé, por um propósito, por um sentido para tudo isso, pelo nosso lugar no universo. Olha que legal essa linha do tempo de ideias. Dá para ver direitinho como as respostas vão evoluindo. Lá no século XVIII, Mendelssohn via a religião como um guia prático para o dia a dia. Aí a gente avança para o século XIX e Narman de Bratslav já está explorando aquela fronteira mais mística, sabe? Onde a razão para e a fé começa. E por fim, já no século XX, Galester chega com uma proposta super radical: uma parceria entre a humanidade e o divino. A busca por significado, ela está sempre se transformando. E esse poema do Heinrich Heine, nossa, ele resume perfeitamente o espírito dessa busca. A ideia de que essa tradição toda se sente à vontade com perguntas que não têm resposta. O valor não está em achar uma solução final, definitiva. O valor está em continuar perguntando, em continuar essa busca por sentido até o fim. Então, o que a gente tira de tudo isso? Dessa jornada que foi do eu interior até as grandes questões do universo? Acho que a grande lição é que essa é uma herança de questionamento.
É um diálogo que, na real, nunca acaba. Vamos só recapitular rapidinho. A nossa exploração passou por 3 momentos principais. Primeiro, o trabalho de construir nosso mundo interior. Depois, a responsabilidade de ajudar a moldar o mundo que a gente divide com os outros. E, por fim, a coragem de encarar aquelas perguntas mais difíceis, as perguntas essenciais sobre o nosso propósito. E a gente termina com essa provocação. Essa herança intelectual imensa, ela não está parada no tempo. Não é uma peça de museu. É um convite. A sabedoria não é só para ser admirada, é para ser vivida, questionada, aumentada. A pergunta final, então, fica no ar. De que forma nossas vozes, nossas ações e nossas perguntas darão continuidade a este diálogo de 3.000 anos?